Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe você, Deus abençoe sua família. Glória a Deus por mais uma lição nesta manhã. Queria que você convidasse alguém, ligasse para um amigo, compartilhasse o vídeo, curtisse o vídeo no nosso canal. Você que não é inscrito, que você se inscreva também para que possa nos acompanhar através das nossas ministrações. Bem-vindo você que visita a nossa igreja pela EBD, pelo nosso canal, você que mora em outras localidades, pelo Brasil afora e outras partes do mundo. Seja bem-vindo, esteja conosco. Nós também temos outras aulas para as crianças de todas as idades, então nós temos um link completo de aulas para todas as idades, com faixas etárias que seguem o padrão da CPAD. Deus possa abençoar você e ser edificado nesta manhã por meio desta lição. Vamos orar antes de começar. Então, Senhor, ajuda-nos para que possamos ser ministrados nesta manhã gloriosa por meio da sua palavra. Oramos assim no nome de Jesus. Amém. Hoje é a lição número 7, o ministério de Eliseu. Nossa verdade prática diz que Deus usou e ainda usa seus servos para realizar milagres. Basta ter fé e confiança no Senhor, que Ele opera maravilhas. Nosso texto áureo diz, e disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Sefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Nossa leitura bíblica em classe está em 2 Reis 3, em 2 Reis 3, de 5 a 9, depois os versículos 11 e 14, depois de 14 a 18, depois 2 Reis 4, de 1 a 7, 38 a 41. Eu não vou ler todos os versos, porque vou lê-lo na hora que for comentando com os irmãos. Então eu já vou fazer a leitura e já explicando para os irmãos a lição de hoje. A lição de hoje fala do ministério de Eliseu, dos milagres, né, que Eliseu realizou em seu ministério, embora ela não fala de todo, enumera todos os milagres. Eliseu realizou muitos milagres. De todos os profetas já levantados no Antigo Testamento, o maior número de feitos milagrosos é de Eliseu. Eliseu é um sucessor, discípulo do profeta Elias, então ele realiza vários milagres. Nossa lição de hoje vai se ater em 3 dos seus milagres que nós queríamos fazer nesta manhã, uma análise devocional com os irmãos sobre este assunto. Na verdade, ele começa tratando, né, do primeiro milagre. A nossa lição divide se divide, né, em 3 partes. A primeira parte, Eliseu salva 3 reis e seus exércitos. Depois Eliseu aumenta o azeite da viúva e a morte que havia na panela. Então são 3 milagres que nós vamos tratar aqui. Primeiro vamos verificar a história de Eliseu e a batalha de 4 exércitos. 3 exércitos numa confederação, unidos contra o rei de Moabe. De um lado estava o rei de Israel, sob o comando de Jorão. Ele é filho de Acabe e Jezabel. Jezabel foi quem introduziu o culto a Baal no reino de Israel. Ela trouxe essa divindade dos sidônios para o meio de Israel. E no seu tempo, Elias lutou muito contra esses sacerdotes e essa falsa divindade que Israel levou a adorar e afastar-se do Deus vivo e verdadeiro. Quando Jorão assume, depois da morte de Acabe,
o rei de Israel, ele vê o que Deus julga sua mãe, seu pai. Ele sabe que sua mãe é uma feiticeira e adoradora de Baal. Ele vê seu pai amando a sua mãe e por uma frouxidão moral não se opõe aos pecados da sua mãe. Então ele recebe o pagamento de seus pecados por meio dos castigos divinos. E então ele inicialmente começa a tomar algumas decisões que aparentemente tem cara de reforma. O texto diz que ele tira a estátua de Baal do templo, né? Embora ele a retira do templo, mas ele não a destrói, ele a coloca em outro lugar para ampliar ainda a adoração pública de cada das pessoas que quisessem adorar. Embora ele tira do templo, né, vamos dizer assim, para cometer um erro menor, e Deus o elogia por tirar a estátua do templo, mas ele também segue os caminhos de Jeroboão e faz errar o povo de Deus. Na verdade, ele herda o mesmo coração de seu pai. Aqui funciona muito bem aquele princípio: os pecados dos pais são os pecados dos filhos. O texto diz que então, depois da morte de Acabe, o rei dos Moabitas, que era Messa, era um grande pastor de ovelhas, ele era senhor de gado, ele tinha... Moabe era muito rico por causa da criação de animais, e eles pagavam um tributo muito caro a Acabe. Ele pagava todo ano 100 mil cordeiros e a lã de 100 mil carneiros. Isso era um tributo muito pesado. Haja vista que, por exemplo, quando você vai ver tributos paga, como Capadócia pagava aos persas, ele pagava por ano cerca de 1.500 cavalos, 500 ovelhas e 1.000 bois. Ou seja, aqui ele está pagando 100 mil cordeiros e 100 mil carneiros. Era um tributo muito pesado dos moabitas. Então eles se rebelam contra o povo de Deus, já que morreu Acabe, e seu filho tão frouxo quanto seu pai, sabe que sua mãe era quem mantinha as rédeas. Então ele se levanta para não pagando mais o imposto, e como ele é aparentado com Josafá, já que Josafá pega a filha de Acabe para casar com seu filho, então ele aceita o convite de Jorão para se unir com o rei de Edom, que era aparentados do povo de Deus. Edom são os filhos de Esaú, para que esses 3 exércitos lutassem contra o rei de Moabe. Por isso eu chamo a batalha dos 4 exércitos. Vejam, Josafá era um rei piedoso, filho de pai piedoso. Deus o elogia pelas suas reformas espirituais, pelas reformas do ensino religioso. É o rei que vai promover o ensino bíblico, o ensino teológico. Ele nomeia vários levitas para pregar o evangelho ou pregar as escrituras, né? Ensinar a lei de Deus a todas as cidades de Israel. Ele numera, ele paga essas pessoas para que elas possam viver em função disso, de ensinar a lei. São professores da lei que são distribuídos e que abrem escolas da lei em todas as cidades de Judá. Então ele é considerado um dos maiores reformadores do Antigo Testamento. Então ele se une com Jorão, filho de Acabe, e junto com o rei de Edom, e para poder fazer essa guerra eles precisam passar pelo deserto que passa pelo reinado do rei de Edom, e lá eles enfrentam grande problema. Quando chegam lá havia muita seca, porque isso era um deserto, e não acharam água para seus cavalos e nem para o gado que levavam com ele. Então os seus exércitos começam a passar fome, o gado começa a morrer, e então o rei de Israel começa a dizer, versículo 10, você acompanha a lição, e fala assim, que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos dos
moabitas. Na verdade, Deus não ordenou essa guerra. Essa era uma guerra pessoal de Jeorão. E ele coloca a culpa em Deus, Deus como culpado por aquele incidente, já que eles estão unidos. Na verdade, ele está fiado na fidelidade de Josafá. Então, ele culpa a Deus desse problema que está acontecendo, enquanto Josafá age diferente. Ele pergunta se não havia ali algum profeta do Senhor para que consultasse ao Senhor por ele. Versículo 11. Então respondeu um dos servos ao rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que deitava água sobre as mãos de Elias. Primeira coisa que a gente precisa entender aqui, que o ministério profético do Antigo Testamento nada mais do que aquilo que nós vemos hoje, as manifestações do Espírito Santo. No Antigo Testamento, somente o profeta tinha esses dons ministeriais, ou dons das manifestações do Espírito Santo. O Nabi era um vidente ou alguém que operava por meio dos dons espirituais. Aqui, a palavra de profecia, o dom de maravilhas, o dom da fé, operando por meio de Eliseu. No Novo Testamento, toda a comunidade cristã é chamada para ser profeta. Joel 2:28 diz que nos últimos dias, que compreende o tempo entre o nascimento, morte, ressurreição de Jesus Cristo e a sua segunda vinda para julgar os ímpios e galardoar os justos, é chamado de últimos dias. Nesse tempo, Deus encheria seu povo do Espírito Santo, não são mais os profetas, os juízes e sacerdotes, mas Deus tornaria todos o seu povo profeta. Então, Deus derramaria do seu Espírito e todos eles profetizarão. Então, hoje, na comunidade da Nova Aliança, todos nós somos chamados para sermos profetas de Deus, para falar em nome de Deus, para testemunhar em nome de Deus, para fazer as reformas de Deus, para denunciar o pecado e aquilo que se opõe a Deus e a sua palavra. Então, o ministério profético, primeiro, é as manifestações dos dons espirituais ainda hoje presente na igreja, como crê toda a igreja bíblica e cessacionista. Então nós cremos, e esta é a estrutura da nossa igreja, em crer ainda nas manifestações bíblicas, coerentes, doutrinárias da palavra de Deus, como é crido em todo o pentecostalismo clássico em todo o mundo. Outra questão importante do ministério de Eliseu. O profeta Eliseu, como é o profeta Elias, é da natureza do ministério profético a natureza do confronto, do embate. É um ministério ligado a muitas batalhas. Então, normalmente, os profetas são pessoas de um temperamento muito forte. São pessoas mais irascíveis, no sentido de reagir, de sentir ira santa, de se opor à injustiça, de se opor ao mal, de se opor ferrenhamente ao comportamento que não agrada a Deus, porque ele está lutando as batalhas do Senhor, ele é um defensor da glória do Senhor, e ele está aqui para trazer à tona a vontade de Deus, que é ser obedecido conforme exige sua palavra. Por isso que ele vai confrontar ferrenhamente o rei Jorão. Quando Elias chega, no versículo 14, e disse Eliseu: vive o Senhor dos exércitos, em cuja presença eu estou, que se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia nem para ti e nem te veria. Ou seja, ele é incisivo, ele é forte na sua expressão contra um rei de Israel. Ele não tem por esse rei
nenhum respeito por causa de seus pecados. Ele diz: por que você então não chamou os sacerdotes de Baal, que seu pai e a sua mãe adoraram? Ele está fazendo uma referência ao trabalho que o seu Senhor já havia feito, de confrontar Jezabel, de confrontar Acabe em seus pecados, e aqui ele está confrontando ferrenhamente. Então, o profeta é alguém destemido, corajoso, que não teme a nenhuma ameaça, e normalmente as pessoas que enfrentam esses debates têm temperamento muito forte, muito irascivo, e às vezes não muito compreendido. Veja, no Novo Testamento nós vemos Jesus muitas vezes com esse temperamento, quando confronta, por exemplo, os fariseus em Mateus 23, que ele os chama, né, de parede branqueada ou túmulo caiados, né? Quando também ele entra no templo e pega o chicote e expulsa os cambistas que estavam profanando a casa de Deus. Esse é um temperamento próprio do apóstolo Paulo, próprio do apóstolo Pedro, de confrontar, de enfrentar as autoridades que estão agindo contrariamente à palavra de Deus. Então, o ministério profético tem essa característica, e essa característica é assim por causa da essência daquilo que é o reino de Deus. Essa é uma geração trivial, pluralista, relativista, e uma geração que não arbitrária no sentido inverso da palavra, porque ela é arbitrária para não aceitar orientação, para que não seja exortada, que não seja direcionada, que não seja disciplinada, que não seja confrontada em seus pecados. Por causa da natureza pós-moderna, deixa, por exemplo, o profeta, o pregador moderno, sem base para a autoridade da pregação. Então ele está aqui só simplesmente para emitir uma opinião, para usar termos, por exemplo, que expresse uma boa diplomacia, e que a ideia é usar os termos que têm uma boa política de abordagem e que não ferem as pessoas. É uma linguagem que se opõe exatamente àquilo que Eliseu e os profetas e os apóstolos usavam, de confrontar ferrenhamente o pecado, de confrontar a cultura do seu tempo, de se opor àqueles que viviam no pecado por causa do zelo da lei do Senhor, por causa do amor a Deus. Então, essa é uma característica própria, e isso é muito difícil encontrar hoje pessoas que têm ministério assim. Nós vemos isso, por exemplo, em Lutero, em Calvino, em Zwingli, em tantos outros reformadores que eram irascivos. As pessoas tinham dificuldade em ficar perto de Lutero, porque ele expressava, ele falava, né, com a sua bravura que lhe era inata, em resistir o pecado, em resistir às tradições que se opunham à palavra de Deus do seu tempo, de resistir na cara os padres pregadores que eram vendedores de indulgência no seu tempo. Então ele não tinha medo, ele vai para a dieta de Worms e chega lá e encara representantes do imperador, representantes daqueles que comandavam a igreja, e ele, na frente de todos, é levado e confrontado. Seus mais de 500 livros são colocados na mesa, e ele é levado e exortado a negar tudo aquilo que ele havia pregado e ensinado contra a visão católica. E então ele responde: eu sou cativo à minha consciência. Por quê? Porque ele não podia negar aquilo que ensinava, porque aquilo que ele ensinava se opunha aos outros, mas aquilo era a palavra de Deus, aquilo era a verdade de Deus. Então, um homem, para encarar a morte, para encarar o Estado, para encarar o poderio da igreja naquele tempo, como é hoje também, qualquer homem chamado por Deus para um trabalho de volta ao Evangelho, de estruturas, né, que confronte essa sociedade pluralista, com jardins de ideias e conceitos das mais diferentes, precisa ter uma natureza desse ministério. E também precisa ter uma outra questão: precisa ser alguém cheio do Espírito Santo.
Então Eliseu pede alguém para trazer um tangedor. Aqui um tangedor é um músico. Aqui talvez esse músico está tocando harpa ou uma flauta. E então, enquanto ele está tocando aquela flauta, porque aqui a música vai fazer algumas coisas com Eliseu, vai acalmar Eliseu, porque ele estava muito irritado com a presença de Jorão, ele não suportava ficar perto dessas pessoas que se opunham a Deus, ele não unia aquelas pessoas, então aquela música acalmava os seus sentimentos, acalmava sua ira, sua repulsa pela presença de alguém que desonrava a Deus. Depois daquela música poderia recompor o seu espírito, né, para que ele pudesse ficar mais leve. E, por último, preparou o seu coração para receber a inspiração profética. E então o Espírito Santo veio sobre ele. Veio sobre ele a mão do Senhor, e então ele, cheio do Espírito Santo, ele profetiza a palavra de Deus, ele profetiza a vontade de Deus, e ele então confronta todos que estão ali, e quando ele fala, quando ele é cheio do Espírito Santo e começa a profetizar, ele diz: fazei aqui nesse vale muitas covas, buracos, poços, porque mesmo que não tenha vento, mesmo que não tenha chuva, aquele vale vai se encher de água para que todos os animais possam beber, como também o exército. E no outro dia de manhã, quando acorda, os poços estavam cheios, as valas estavam cheias, e o povo, e então os animais, como também os soldados daqueles 3 exércitos, puderam beber e satisfazer a sua sede. E então Elias continua: e se isto ainda é pouco aos vossos olhos, também o Senhor entregará nas vossas mãos os moabitas. Ou seja, Deus daria a vitória a seu povo. Mesmo que aquela guerra, quem teve a iniciativa foi Jorão, aquela guerra não era a princípio uma iniciativa de Deus, mas como os moabitas eram inimigos de Deus, e um povo que se opunha à palavra de Deus, então Deus aproveitou o momento e já deu vitória a seu povo, para que seu povo pudesse então cumprir o seu propósito como mão, como braço do seu juízo contra os pecados horríveis dos moabitas. Veja que coisa maravilhosa. Deus, por meio do seu Espírito Santo, deu a eles a vitória sobre o mal por meio da graça e do poder de Deus através de um homem. Veja, aqui está o exemplo do ministério profético da igreja, por meio do poder do Espírito Santo, do batismo como Espírito Santo, por meio dos dons espirituais, em operar os milagres, em expulsar os demônios, em pregar o Evangelho, em profetizar a vontade de Deus sobre as pessoas, para que elas possam ser instruídas, para que elas possam crer em Jesus Cristo, para que elas possam ser trazidas à palavra de Deus, para que possam conhecer a Deus verdadeiramente na sua intimidade. E nós temos agora o outro milagre que a lição traz para a gente. Aqui na segunda parte da revista, Eliseu aumenta o azeite da viúva. Começa do versículo 1, em 2 Reis 4. Uma mulher dos filhos dos profetas chamou Eliseu, dizendo: meu marido, teu servo, morreu, e tu sabes que o teu servo temia o Senhor. E veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos ou escravos. E Eliseu disse: que hei de fazer? Declara-me o que é que tens em casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Aqui é uma viúva dos profetas, então os credores, seu marido devia uma dívida, e pelo jeito aqui a dívida não era pequena, porque naquele tempo a lei dizia que quando uma pessoa não podia pagar, né, as suas dívidas, então levava a sua terra. E se a terra também não desse para pagar, então levavam seus filhos.
Embora a terra e os filhos eram levados para pagamento de dívida, mas isso não era perene, ou seja, a cada 7 anos, no tempo da festa do jubileu, tudo aquilo que era dado para pagar dívidas, inadimplências que não foram conseguidas, pagas por causa de que faltou dinheiro ou alguma questão. Então, no tempo do jubileu, depois do tempo trabalhado e pago aquela conta, os filhos eram liberados, a terra era liberada e era novamente entregue aos seus donos anteriores para que ninguém ficasse sem terra em Israel. Deus fazia isso para manter o direito da terra e da propriedade para que ela não pudesse passar a outros. E vejam, então essa mulher diz que havia uma dívida e essa dívida precisava ser paga e ela não tinha o que pagar e ela estava perdendo os seus filhos. Joséfo dá uma informação importante, embora essa informação possa não ser verdadeira, mas ela no mínimo curiosa. Joséfo diz que é possível, né, não só Joséfo, mas outros rabinos, que a mulher que veio aqui era a esposa de Obadias, aquele que havia escondido aqueles 7.000 profetas e que alimentou com pão e água no tempo que Acabe quis matar todos os profetas do Senhor. E Joséfo diz que essa insolvência foi devida à tomada de empréstimo para que o pão fosse comprado para esses 7.000 piedosos profetas do Senhor que não haviam se curvado a Baal naquele tempo. Então, eles vieram então para poder tomar os filhos e ela foi atrás de Eliseu. E Joséfo ainda mais acrescenta que talvez o credor fosse o próprio Jorão, filho de Acabe, que era também amigo de Obadias, já que Obadias era um mordomo da casa de Acabe, então ele era próximo do filho de Acabe. Então veja, é pelo menos curioso essa questão, porque quando a mulher fala assim, e tu sabes que teu servo temia o Senhor, é bem provável que ele tenha feito uma coisa muito importante que evidenciou esse temor. Por isso, os rabinos e o próprio Joséfo diz que poderia ter sido Obadias que havia alimentado. Mas mesmo que ela tenha feito uma coisa maravilhosa, mesmo que se fosse o caso, ele tenha feito uma obra maravilhosa de sustentar 7.000 profetas por um bom tempo, e isso demandava dinheiro, por certo fez um empréstimo disso, e por certo a sua propriedade não pôde pagar, e agora seu filho seria dado como escravo, ou vendido como escravo, para poder pagar, quitar o restante da dívida. Vejam, ela tem um problema, e é um problema insolúvel, ela é uma viúva, ela não está sendo alcançada pelo favor da lei divina que dizia que as viúvas deveriam ser tratadas com piedade. Essa dívida deveria ser paga para poder os filhos cuidar da viúva, mas o credor não estava nem aí, ele queria receber, e então seus filhos seriam perdidos. E ela, vendo seu desespero, já que uma viúva vivia numa situação muito precária em Israel, ela dependia da ajuda dos outros, ela não tinha um salário fixo, ela não tinha aposentadoria, ela não tinha ninguém da família por ela, e ela viveria praticamente como um mendigo naquela época. Então, as viúvas viviam numa situação de muita escassez. Então, ela vai atrás de Eliseu para que Eliseu possa dar uma palavra de Deus. Então Eliseu pergunta para ela se ela tem em casa alguma coisa para que ele possa encontrar uma forma de pagar aquela dívida. Ela diz, olha assim, eu não tenho nada em casa que eu possa vender e pagar a minha dívida, a não ser uma botija de azeite. E naquela hora a graça de Deus tomou o coração de Eliseu, e ele, por meio da palavra profética e por meio do dom das manifestações sobrenaturais, ele disse, então vai e pede para ti vasos emprestados a todos os vizinhos. E Eliseu diz, pede vasos vazios, mas não poucos. Veja,
essa mulher precisava de um milagre, ela precisava ter sua dívida quitada, mas Eliseu não foi lá, fez uma oração para que aparecesse o dinheiro na conta dela e ela pudesse pagar a conta, ou que as cédulas de crédito assinada pelo seu marido pudesse desaparecer e o seu credor não tivesse mais o que cobrar. Não. Ela teria que se esforçar, primeiro teria que confiar na palavra do profeta, ela precisava crer na palavra do profeta, ela precisava obedecer à palavra do profeta e ela precisava, a fé e obediência são lados de uma mesma moeda. Eu creio e obedeço e creio, essas coisas estão relacionadas, elas não podem ser, elas foram uma vez separadas e não podem ser separadas, elas são inseparáveis, então fé e obediência são lados de uma mesma moeda, e essa fé e obediência produz uma ação, uma transpiração para produzir o milagre. Ela precisou caminhar a cada casa de seus vizinhos e pedir emprestado a cada um dos seus vizinhos. Ela poderia ter pensado assim, mas e se meus vizinhos não quiserem me emprestar os vasos? E se ela fosse uma mulher ranzinza, mal criada, uma mulher que tivesse negado ajuda a seus vizinhos quando o seu marido estava ocupando uma posição importante no reino de Acabe, será que ela seria ajudada? Porque hoje, se muitas pessoas precisassem desse milagre e a condição para fazer o milagre era que as pessoas emprestassem alguma coisa a elas, as pessoas não emprestariam. Até porque hoje, quando diz que quem empresta, não empresta. As pessoas pegam uma coisa emprestada e não devolvem. Por exemplo, nós temos hoje a biblioteca, nós deveríamos ter aqui quase 3.000 títulos de livros, e a gente sabe que hoje mais de 1.000 títulos desapareceu, porque muitos irmãos pegam e não devolvem, né? Mesmo que lá tenha um carimbo, né? Não roubarás, né? E mesmo assim as pessoas levam e não devolvem um livro que é da casa de Deus. Então, se essa mulher tivesse um comportamento como tem essa geração, ela não conseguiria. Aqui a gente poderia pensar, né? Será que nós temos vizinhos? Será que quando Deus for operar um milagre na nossa vida e esse milagre depender da ação de Deus na nossa vida e nós tivermos que pedir alguma coisa a alguém emprestado para que por meio disso os milagres sejam operados, será que nós teremos essa disposição ou não? Aqui fica para a gente uma ideia, para a gente pensar com mais claridade se nós estamos à disposição de Deus para que Ele opere em nós os seus grandes milagres. Então, ela pega aqueles vasos de azeite e Eliseu já avisa, não poucos. Né? A gente precisa, irmãos, aprender uma coisa, que nós precisamos vencer as travas que nos põem limites. Essa mulher deveria ter procurado, e ela procurou sim uma boa quantidade de vasos, mas imagine se ela fosse alguns poucos vasos. Eliseu foi claro, vasos vazios, e ele fala, a todos os teus vizinhos. Ele dá uma ordem, a todos, vasos vazios, não poucos. Ele novamente insiste. Né? Primeiro, quantos de nós temos tantos vizinhos assim que teria coragem de emprestar para a gente um vaso? Né? E aqui fala não poucos, por causa da generosidade do milagre que iria acontecer. E aí vem a outra ordem. Então, depois que pegar todos esses vasos, ela teria que fechar a porta e com seus filhos, ela e seus filhos deveriam fechar aquela porta e ela e seus filhos iriam pegar aquela botija que tinha um pouco de azeite e com aquela botija que tinha um pouco de azeite, ela ia encher as outras vasilhas.
e ela e seus filhos, um milagre íntimo em casa, para que seus filhos vissem o que Deus está fazendo por meio do ministério de Eliseu, e para ver como valeu a pena seu pai ser um homem fiel, que temia a Deus. Então ela tranca a porta e ela, seus filhos, em um culto de adoração, de devoção, de fé e de obediência, experimenta o milagre de Deus dentro de casa. Devocionalmente, ela está vendo Deus operar por meio da palavra de Deus, por meio da palavra dita através de Eliseu, e ela foi enchendo e só parou. A botija que ela estava colocando tinha um pouco de azeite, mas a proporção que ela enchia cada vaso, novos vasos eram cheios e cada vez mais cheio até a boca, e só parou de jorrar azeite quando acabaram os vasos. Ou seja, jamais existe escassez em Deus. Toda a escassez, toda a limitação está em nós mesmos. É a nossa falta de fé, é a nossa falta de vizinhos, é a nossa falta de disposição para trabalhar incansavelmente a família, para agariar mais vasos e mais vasos. Isso é suar, é transpirar, né? É remover a pedra, é investir no milagre de Deus na nossa vida, é trabalhar para que esse milagre aconteça na nossa vida. Então, toda a escassez está em nós mesmos, e Ele sempre que Deus faz um milagre na nossa vida, Ele sempre nos concede mais do que aquilo que nós pedimos. Se ela tivesse mais vasos, teria recebido ainda muito mais azeite, pois sempre há em Deus o bastante para enchê-lo. Ou seja, Deus é inesgotável, Deus é inabarcável. Sempre vamos experimentar cada vez mais o milagre da provisão divina, o milagre da providência divina, o milagre da bondade, da generosidade de Deus em toda a nossa vida e em todos os segmentos, em todas as áreas da nossa vida. Os cristãos hoje são pobres porque limitam a sua visão. Eles têm poucos vizinhos, eles têm poucas vasilhas, então eles recebem pouco o milagre de Deus, recebem pouco a provisão de Deus, e eles não podem, e seus filhos estão dentro de casa, mas não estão vendo o milagre de Deus, a bênção de Deus, a provisão de Deus, a providência divina, para que veja que o temor de Deus é aquilo que nos motiva a amar a Deus e a receber de Deus suas grandes, generosas, maravilhosas e extraordinárias bênçãos da graça. Louvado seja Deus por isso. E aí a gente continua, nós temos aqui uma outra história de milagre ou de manifestação de dons espirituais por meio de Eliseu. Depois, no versículo 38, aqui fala que voltando Eliseu a Gigal, onde estava uma escola de profeta, e havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse a seu moço: põe a panela grande ao lume e faz um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquitidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque não as conhecia. Assim, tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela, e não puderam comer. Porém ele disse: trazei, pois, farinha, e deitou-a na panela, e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Esse é um grande milagre de Deus feito por meio de Eliseu e que tem para a gente ilustrações de ensinos didáticos e pedagógicos muito impressionantes. Primeiro, havia muita fome naquela terra, havia uma escassez naquela terra,
E aqui nós estamos lidando com um seminário de profeta, uma escola de profeta, uma universidade ou uma faculdade teológica, aonde os profetas eram treinados por profetas mais experientes, como exercer o ministério de Deus, aprendendo sobre a lei de Deus, matérias que versavam sobre o Antigo Testamento, sobre o Pentateuco, sobre a história do povo de Deus. Muitos dos livros de 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, muito dessas histórias de milagres e fatos, histórias, foram registrados por esses profetas. Era uma escola onde eles experimentavam o mover de Deus, onde os dons espirituais se manifestavam. Uma certa vez, Saul participou de um culto desse, onde ele, falando em línguas, caiu por terra e ficou a tarde toda adorando a Deus no meio dos profetas aqui em Gigal, nessa escola onde eles se reuniam para aprender a palavra de Deus. E era uma escola de profeta pentecostal, era uma escola, uma faculdade teológica onde o mover de Deus está, onde o diretor da escola era Eliseu, um homem de Deus, um profeta, um homem cheio de dons espirituais, que tinha intimidade com Deus, que tinha caráter santo, puro, que era um homem que confrontava o pecado, que não respeitavam aqueles que desprezavam a Deus e levavam e apontavam e mostravam às pessoas a necessidade de arrependimento. Então, vejam, ali havia fome, eles então estão com vontade de se alimentar, então Eliseu pede que colhe ervas e faça um caldo para que as pessoas comem, e aí o rapaz que vai colher as ervas, olha uma erva e confunde com outra coisa e acaba fazendo uma sopa e sendo um caldo venenoso. Esse texto é usado já há muito tempo para falar sobre o veneno misturado, o veneno do ensino errado na igreja. Já que nós estamos tratando de uma escola de profeta, onde se lida com a palavra de Deus, com a profecia pregada, com a palavra ensinada, e como isso tem a ver também com o alimento servido, como assim é a pregação, é considerado o alimento, o pão que alimenta. Jesus disse que a palavra de Deus é como pão que alimenta a nossa alma. Então, essa simbologia, isso é feito para mostrar para a gente, primeiro, que sempre há fome da palavra de Deus. E segundo, do perigo da gente estar com fome da palavra de Deus e às vezes nos alimentar de um caldo venenoso. Havia lá ensino religioso, era uma escola de profeta, havia comunhão religiosa, eram pessoas unidas, estavam juntos, trabalhando para que todos fossem alimentados. Havia uma liderança forte e ungida, porque Eliseu era o chefe, o diretor dessa escola, o reitor dessa escola, mas mesmo com tudo isso, havia morte na panela. E morte na panela, ela é uma realidade da igreja pós-moderna. Esse texto mostra para a gente do perigo das aparências. Hoje a gente vive momentos que a gente presencia, por exemplo, pregações fantásticas, ensinos arrebatadores que mexem com nossas emoções, que sacodem as estruturas da nossa vida, mas que estão contaminadas por veneno perigoso. São fantásticas, são arrebatadoras, mexem com nossas emoções, sacodem nossas estruturas, mas elas estão cheias de heresias, de ensino perverso e de conceitos que distorcem a palavra de Deus. E o fato de você não saber que um alimento é venenoso não o torna saudável.
o fato de você não conhecer as Escrituras, o fato de você estar bebendo de um ensino ou de uma pregação que não seja bíblica, isso não torna o alimento saudável e isso fará mal a você, como fez mal àqueles que estavam lá se alimentando daquele caldo venenoso, porque as pessoas, quem colheu a erva não sabia, né, ela parecia, né, tinha aparência, e as pessoas julgam tudo pela aparência, né? As pessoas veem uma igreja muito cheia, com muito evento, e elas acreditam que aquilo é o certo. Às vezes, uma igreja que experimenta um certo tipo de milagre, a gente acha que isso é, na verdade, uma afirmação de que Deus está aprovando a conduta e o ensino das pessoas, e isso não, uma coisa não tem nada a ver com outra, porque a única coisa que pode matar o veneno do caldo na igreja é a farinha da palavra de Deus. Então, hoje a gente vive um tempo em que as igrejas dão uma ênfase exagerada na teologia da prosperidade e a confissão positiva. O simples fato de você profetizar uma palavra, você vai ser próspero. E então, nessa teologia, as pessoas não podem ficar doentes, não podem enfrentar dificuldades. Se elas estão enfrentando alguma dificuldade porque elas estão em pecado, e pobreza é do diabo, isso não é verdade, esse é um ensino, né, iniciado pelo Kenneth Hagin, é uma heresia, isso não é verdade, não é aquilo que eu penso que vai me acontecer, não é porque eu falo palavras de bênção que vai acontecer, não é porque eu não sou negativo que eu vou ser feliz, não é porque eu estou enchendo a minha mente de princípios da neurociência, não, nada disso é a verdade da palavra de Deus. Muitos outros dão ênfase ao sensacionalismo, ao emocionalismo barato, portiço, produzido por expressões de palavras de efeito, mas sem a verdadeira manifestação do Espírito, sem quebrantamento, sem arrependimento, sem mudança de vida, sem um caráter sarado. Nós estamos vivendo um momento da cultura coach na igreja, onde as pessoas são treinadas para vencer, para crescer, para adquirir, para conquistar questões na vida, para ser alguém, né, para mudar a mente, para pensar diferente, como se isso, né, fosse realmente resolver a vida das pessoas. Isso é ilusório, isso é veneno, isso mata as pessoas, isso distrai delas a atenção do Evangelho, e isso é um problema. Outras igrejas dão uma ênfase exagerada ao misticismo, trabalham trevo de 4 folhos, picanha, né, sal grosso. Outras igrejas vivem aberrações espirituais, com conceitos e ideias estranhas à palavra de Deus, com motivações estranhas à palavra de Deus, que também é veneno, e isso traz muito mal, adoece as pessoas espiritualmente e emocionalmente. Por outro lado, nós temos a teologia liberal, distorcendo a palavra de Deus, dizendo que a palavra de Deus, que a Bíblia não é a palavra de Deus, que ela contém erros, ou que ela contém a palavra de Deus. Ela não é, ela contém, então a gente não sabe qual é a parte que é a palavra de Deus e qual a parte que não é. Hoje nós temos uma hermenêutica subjetiva, a verdade é como eu creio, é como eu entendo. Então nós temos uma Bíblia que atende o feminismo, nós temos a Bíblia que atende a ideologia de gênero, nós temos uma Bíblia que dá ênfase exagerada a certos movimentos culturais que distorcem a palavra de Deus. Então, ou seja, as pessoas estão vivendo no self-service de conceitos e ideias, e cada um se serve daquilo que quer, daquilo que crê. É exatamente isto que Paulo disse, que nos últimos dias as pessoas não mais suportarão a sã doutrina, e elas amontoarão para si mestre, segundo as suas próprias concupiscências, com próprios seus desejos, suas vontades, seu querer, e elas terão, e essas pessoas farão comichões em seus, ou seja, elas vão ouvir. Então nós temos as pessoas que vão fazer você morrer de rir,
vão ser artistas do púlpito, coach, psicólogos. São pessoas que estão ganhando dinheiro com isso. Eu tenho muito problema hoje com esses eventos pagos, porque o Evangelho não tem muito essa característica. Então, nós vemos a morte da palavra de Deus o tempo a morte lançada em nossos púlpitos o tempo todo. Nós temos hoje a psicologização do púlpito, onde a psicologia substitui a palavra de Deus e o pregador sempre está dando uma ideia ou um conselho que ele receberia de qualquer psicólogo que ele fosse em qualquer consultório psicológico ou psiquiatra. Hoje nós temos um dos piores males já enfrentado pela igreja, pior mesmo do que a teologia da prosperidade, é a chamada ortodoxia morta, onde as igrejas são históricas, onde as igrejas ensinam teoricamente o evangelho, onde a pregação é expositiva, mas não há vida. Existe solenidade, mas não existe o poder do Espírito Santo. E nesse tipo de teologia morta, as igrejas se entregam ao mundanismo, se entregam a uma vida descuidada, que não prioriza a santidade, que perde o temor de Deus. Então os crentes estão viciados em futebol, viciados em bebidas alcoólicas, viciados em televisão, viciados no entretenimento. E quando ouvem a palavra de Deus, não podem ser mudados, não podem ser transformados, porque o seu coração está cheio de uma erva daninha que sufoca a palavra de Deus para que ela não nasça, não cresça em seus corações. Então a cura para tudo isso é a farinha da palavra de Deus, para curar as feridas. Somente uma igreja comprometida com a pregação da palavra de Deus, de forma expositiva, clara, onde o púlpito não seja superficial, onde a palavra pregada seja a verdade daquilo que o Espírito Santo está explicando e falando a palavra de Deus. Hoje nós temos igrejas muito preocupadas em passar eclesiologia para o povo, em ensinar doutrina da corrente teológica dela. Isso mata mais do que qualquer outra coisa, porque embora nós precisamos conhecer muita coisa disso, mas isso não é o principal. Nós precisamos do ministério de Eliseu. Um ministério que tenha dons espirituais, um ministério que manifesta o poder do Espírito Santo, um ministério onde os milagres de Deus estão confirmando a palavra pregada. O Evangelho, ele não são os milagres, mas os milagres acompanham o Evangelho. Em qualquer lugar onde o Evangelho for pregado no poder do Espírito, Deus fará as suas obras, com milagres, com maravilhas e com salvação de almas. Embora a salvação de almas é um grande milagre, mas quando a Bíblia se refere a isso, ela se refere aos sinais, como a expulsão de demônios, como a cura de paralítico, como os cegos vendo, como Deus curando de outras formas as pessoas em outras enfermidades. Ou seja, há sempre uma evidência visível de que o evangelho pregado resultou na manifestação da graça de Deus por meio dos dons espirituais, do poder do Espírito Santo. E também nós precisamos do ministério profético de Eliseu, que confronta o pecado, que confronte as pessoas que estão vivendo na prática do pecado. E aqui nós temos uma coisa que precisa ser percebida. Há muitos lugares onde as pessoas estão sim pregando contra o pecado, estão pregando inclusive a palavra de Deus. Mas embora isso esteja sendo feito, isso não sai do púlpito, porque os obreiros, os presbíteros da igreja não estão acompanhando se as pessoas estão aplicando a palavra de Deus à sua vida. Não basta o pastor pregar a palavra de Deus, ele precisa ver se as pessoas estão aplicando à sua vida a palavra de Deus. Se você fizer uma leitura rápida de todas as cartas do Novo Testamento,
A razão é essa. É confirmar os irmãos, ver se eles estão andando na palavra de Deus. Paulo passou pregando o evangelho em várias cidades e depois o texto diz que ele voltou em nova viagem, confirmando para ver se os irmãos permaneciam naquilo que ele havia ensinado. Então, pregar a palavra de Deus e dizer que meu sermão é expositivo, é bíblico, e isso não me faz confrontar o pecado particular das pessoas, se isso não me faz ir na vida privada dela e ver que elas estão vivendo ou não vivendo a palavra de Deus, isso não é um ministério autêntico. Muitas vezes o pastor prega e aí ele ensina, o que ele está falando é verdade, mas as pessoas não estão vivendo. E ele também não se preocupa se estão ou não vivendo, porque ele está pregando, então... e a palavra de Deus, irmãos, não é eu pregar e ela fazer a obra sozinha. Eu prego e o Espírito faz a obra e depois os obreiros vão supervisionar para ver se as pessoas estão evidenciando essa obra do Espírito, para que Deus seja glorificado. Então, a grande carência da igreja hoje é de um ministério como o de Eliseu, que possa confrontar. E veja, aqui em nenhum desses milagres existe alarmismo, existe pessoas divulgando na mídia. Oh, não. Os milagres são feitos, eles são naturais, eles são consequência natural da crença em Deus, da crença no Evangelho de Jesus Cristo. Se nós cremos num Deus que criou os céus e a terra, é natural que Deus ainda continue operando os seus grandes milagres, mas isso não é para que nós façamos uma faixa e dizer, aqui Deus está operando. Não. Nós devemos pregar Jesus Cristo, pregar o Evangelho, e esse Evangelho poderoso será acompanhado naturalmente do poder libertador daqueles que estão cativos do pecado e da operação de Deus. O grande problema das pessoas é que elas estão vivendo de aparência, estão julgando pelo que vê, e infelizmente, irmãos, as pessoas só nos deixam ver o que elas querem que nós vemos. Então, quem julga pelas aparências vai errar, vai ser enganado e vai tomar caldo venenoso e vai colocar em risco sua família, colocar em risco seus filhos, por poder absorver ensinos, comportamentos e doutrinas que contrariam a palavra de Deus. O ministério de Eliseu é o ministério profético, é o ministério que o Espírito Santo dará a qualquer igreja bíblica. O que é uma igreja bíblica? Primeiro, ela é uma igreja onde os homens de Deus são conhecidos pelo poder de Deus na vida deles. Veja, Josafá perguntou assim, não há aqui algum profeta do Senhor? Ou seja, homens de Deus que têm a palavra de Deus, que pregue, não só pregue, mas que pregue a palavra de Deus. Segundo, nós precisamos homens de Deus que tenham comunhão com Deus. Isso implica pessoas que têm uma vida de oração, que têm um caráter ilibado, santo, puro, honesto, diante de Deus e de todos. Todos possam ser conhecidos como homens que não negociam a verdade, porque o terceiro ponto depende disso, é confrontar aqueles mesmo que sejam, quantos de nós iríamos levar? Vamos pegar os 3 reis e vamos lá contar essa história para todo mundo, vamos testemunhar disso, vamos escrever livro disso. Não. Eliseu confrontou esses homens, confrontou o rei Jorão, por causa dos pecados do pai e da mãe e por causa dos seus próprios pecados. Ele falou assim, olha, se não fosse Josafá, eu não estava nem aí, eu nem olhar para você. Eu não vou subir com você no mesmo púlpito, eu não vou subir com você no mesmo palanque, eu não vou no mesmo evento que você estiver, porque você decidiu viver uma vida que desonra a Deus, que desonra o Deus de Israel, que desonra a palavra, que desonra a lei de Deus. Nós não podemos conviver com isso se isso estiver na nossa escolha. Ele estava lá porque Josafá estava, e quem impede é Josafá, que era um rei piedoso, embora ele tivesse feito uma aliança com a pessoa errada. Josafá também não deveria estar ali.
E está junto de Edom também, que não leva Deus a sério, mas Deus, para mostrar seu poder e produzir arrependimento, produzir salvação, e que isto servisse para nós mais tarde hoje, para aprendermos como Deus é gracioso e como Ele opera. E terceiro, o ministério profético de Eliseu é um ministério em que ocorrem manifestações espirituais. Um músico cantando. A música pentecostal é uma coisa lindíssima. Ela promove a glória de Deus. Porque por isso ele é um tangeador. É alguém cuja habilidade produz. O músico cristão não é aquele simplesmente que domina, irmãos, a técnica de tocar a harpa ou a flauta ou os instrumentos antigos. O músico cristão era conhecido de colocar a alma nisso. Na verdade, a harpa, a flauta ou outro instrumento bíblico era só o meio para a alma tocar o ouvido das pessoas. Então as pessoas colocavam a alma nisso. Elas estavam cantando o que elas eram, o que elas criam. Aquele louvor quebrantava Deus, quebrantou Eliseu, acalmou a alma de Eliseu, que estava enfurecido com o rei ímpio que havia matado muita gente. Seu pai havia matado, e aquela mulher matado tanta gente, como também ele sabia da morte que seu pai tinha feito de tanta gente piedosa, de forma maldosa. Então, aquela música aquietou seu coração, acalmou seu coração, trouxe paz, trouxe tranquilidade. E aquela música preparou o coração de Eliseu e de todos que estavam ali, para que o Espírito Santo descesse. Aquela música, aquela adoração, atraiu a presença de Deus. E então Deus fez seus milagres. E todas as vezes que Deus se fizer presente no nosso meio, é assim e nunca vai mudar. Todas as vezes que Deus se fizer presente, Ele fará algo extraordinário. Ele mudará a vida de alguém, o coração de alguém. Ele fará obras maravilhosas, porque é assim. Deus opera, Deus não se cansa, Deus é generoso, Deus é inabarcável, de forma que as bênçãos de Deus, quanto mais vazios estão os nossos vasos, mais azeite eles receberão de Deus, e isso é eterno, não tem limite. Podemos experimentar de Deus algo extraordinário agora, daqui a pouco, amanhã, depois, em todos os cultos. A presença de Deus será graciosa, abundante, maravilhosa, superabundante, porque é a graça salvadora de Deus, é o derramamento do Espírito. É isso que Deus fala por meio de Joel. Derramarei, fala de abundância, de jorrar. Jesus disse que seria como uma cachoeira, como uma fonte que jorra dentro do nosso ventre para a vida eterna. É algo inesgotável, não acaba, não cessa. E para isso nós precisamos crer e obedecer. A moedinha, lembra? De um lado a obediência, do outro a fé. Fé e obediência. Obediência, fé. Fé, obediência. Creia em Deus. Obedeça a palavra de Deus. Esquece seus sentimentos. Esquece suas justificativas. Obedeça a palavra de Deus. Não importa, obedeça a palavra de Deus. Se foi mesmo Obadias que, obedecendo a Deus, alimentou 7.000, mesmo que ele tenha se endividado, mesmo que ele tenha perdido suas terras, e agora sua filha, sua esposa e seus filhos poderiam ser escravos, seus filhos poderiam ser escravos. Deus, por meio de Eliseu, fez um milagre tal que deu para pagar toda a dívida. Deu para guardar muito mais e viver daquilo para o resto da vida deles. Deus não só deu para pagar a dívida, Deus deu para que eles vivessem para o resto de suas vidas só comendo do fruto, do lucro daquela bênção que Deus deu. Deus recompensou, se foi mesmo Obadias, então Deus o recompensou muitas vezes mais.
mas ele teve que encarar a dificuldade, a perseguição, os credores que estavam... Quantos de nós estamos vendendo as nossas almas, não por coisas boas, mas por coisas ruins, porque nós empenhamos uma palavra onde não deveríamos empenhar, porque nós fizemos uma dívida que não deveríamos fazer, porque nós empenhamos nosso testemunho com quem não deveríamos, porque nós demos o nosso coração para quem não deveríamos, porque nós abrimos a porta da nossa casa para quem nós não deveríamos, e nós nos tornamos ferrenhos de credores da nossa alma. Isso nos faz sofrer, nossos filhos vão sofrer por isso, e isso vai nos tornar vulneráveis, dependentes, e isso é ruim. Mas se a gente crer em Deus e for ao profeta de Deus, que é Jesus Cristo, o maior de todos os profetas, Ele pode operar o milagre da nossa vida. Ele pode nos dar o pote do azeite divino, que é o Espírito Santo, por meio da vida eterna, a jorrar para a vida eterna. E Pedro, pregando naquele dia, falou assim que essa promessa diz respeito a nós e a nossos filhos. Todos nós podemos receber a dádiva do Espírito Santo de Deus. Todos nós podemos sermos salvos, sermos cheios do Espírito Santo todos os dias, por meio da oração, por meio da palavra de Deus, por meio da comunhão. E não esqueça uma coisa, o azeite só vai jorrar quando você fechar as portas, e você e sua família, com vasos abertos, com o coração aberto, derramar o seu pouco de azeite, que vai ser multiplicado por meio da comunhão, da intimidade e da alegria de uma comunhão extraordinária com Deus. Glória a Deus pela farinha da palavra, porque a farinha da palavra manda embora todo o veneno, porque a farinha da palavra, o trigo da palavra, alimenta substancialmente a nossa alma, produz nervos de aço para que a gente possa crescer, suportar as dificuldades e ir até aquele grande dia. Eu te pergunto, você está matriculado nessa escola de profetas? Você é um aluno frequentador assíduo da EBD? Você é um aluno nota 10 da EBD? Bíblia, presença, oferta. Você compartilha seu vídeo? Você convida pessoas para acompanhar com você a EBD? Você é aluno da EBD? Esteja cá na casa dos profetas, porque mesmo que aqui por algum momento surja o veneno perigoso, a farinha da palavra estará aqui para curar os nossos caldos venenosos da maledicência, da amargura, do ressentimento, do auto-engano e da dor e da heresia. Deus abençoe você. Eu quero convidar você nesse momento a ofertar alegremente, a ofertar abundantemente. Seja fiel a Deus com os seus bens, seja fiel a Deus nos seus dízimos e suas ofertas. Deus vai te abençoar muito. Seja fiel a Deus em todas as coisas. Aleluia! Deus estará com você em tudo. Compartilhe esse vídeo, pelo menos com 3 pessoas após a EBD. Fale para as pessoas, ouça lá a palavra de Deus por meio do nosso pastor. Aprenda o Evangelho de Jesus Cristo. Acompanhe as aulas de seus filhos, que vai ter daqui a pouco. Não deixe seus filhos sozinhos com o celular lá. Acompanhe, participe no chat com outros crentes, se apresente, seja leal com todos. Faça como aquela mulher, produza vizinhos. Talvez o seu milagre vai acontecer quando você aprender a ter vizinhos, a ter comunhão com as pessoas, a viver na escola de profeta, irmão. Viva na escola de profeta. Viva na escola de profeta. Deus está nos permitindo estar no lugar onde tem abundância da sua palavra. E louva a Deus que não há fome em nós. A pregação, a oração, você tem a leitura devocional, você tem... Agora setembro está o nosso tempo de jejum e oração. Participe de todas as nossas atividades.
Esteja firme nos cultos de quarta-feira. Não deixa seus filhos faltar. Vem estar conosco, vem aprender a palavra de Deus, porque assim, por meio da farinha da palavra, nós vamos poder eliminar todo o veneno, toda a heresia, toda a cultura mundana, toda altivez, presunção, premissa que se levanta contra o conhecimento de Deus, pode ser esmagado pelas armas poderosas da nossa milícia, que tem o objetivo de levar cativo todo o pensamento a Jesus Cristo. Aleluia! Nosso Senhor. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família, e eu quero orar com você agora. Deus, obrigado por essa aula, por esse dia. Opere as tuas obras maravilhosas. Traz o seu poder sobre nós, que o ministério de Eliseu seja o ministério de cada um dos crentes, que vivam essa plenitude graciosa por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Obrigado por cada aluno, obrigado por cada um deles. Te louvamos assim, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, Deus abençoe sua família e tenha um Dominicus, o dia do Senhor, o domingo, muito abençoado diante dele. Amém. Deus abençoe você.